Olá pessoal, Jonas Costali, mais um tópico esta noite aqui eu quero conversar. Domingo à noite, domingo levemente esfriando, muito bom, no Rio de Janeiro. E o tópico de hoje é a idealização, controle e um pingado. O que uma coisa tem a ver com outra? Idealização e controle, mas e o pingado? O que o pingado? Calma. São histórias e de autores diferentes, mas que tem tudo a ver. Então, a questão da idealização, controle e um pingado. Como essas histórias se entrelaçam? Primeiro é a questão da idealização. Eu acho que todo mundo tem idealizações, a verdade é essa. Sonhos que às vezes são sonhos, ou pode ser algo meio que próximo de um devaneio, até mesmo porque existem sonhos, existem devaneios, né? Sonhos e metas e devaneios. Até mesmo porque há uma turma aí do que prega o você pode qualquer coisa, você pode tudo, você pode alcançar. Não. Existe, para começo de história, só para começo de história, tem uma coisa chamada senso comum, common sense. Então, não é que você possa fazer. Como cada pessoa tem sua estrutura fisiológica, mental, cultural, uma série de coisas, você não pode sair por aí dizendo que você pode tudo, qualquer um pode fazer. Não, existem dons diferentes, cada um com dons diferentes. Então não é assim, tipo, você pode ser o que quiser e fazer o que quiser. Como diz um empresário americano, palestrante, muito famoso, Tai Lopes, você não pode... A pior coisa seria se tornar muito bom na coisa errada. Porque aí, né, você ficou bom demais, treinou tanto, dedicou toda a sua vida, mas na profissão errada, no caminho errado. Então, o ideal seria você se tornar ótimo, excelente, excepcional naquilo que é o seu mundo, certo? Do que você tentar se tornar muito bom em algo que realmente não é você. Então, primeiro sobre a questão da idealização, né? Acho que a questão da idealização ela pode ser algo benéfico, ela pode ser muito boa. Se você idealiza algo, uma meta, mas uma meta com bom senso, uma meta com bom senso, uma meta que não seja devaneio, né? Porque idealizar algo é uma coisa. Ficar psicótico, com delírios de uma coisa que não tem como você abraçar ou alcançar, né? Ou mesmo que você lute demais, existe um tempo normal para a vida do ser humano e você, né? Você às vezes tem que ter no mínimo um bom senso. Você lutar pelos seus sonhos é uma coisa, bom senso é outra, né? Porque até mesmo se você idealizar algo que basicamente é contra todas as possibilidades daquilo realmente acontecer para você. Primeiro seria a tristeza, a frustração, a loucura, né? E perder o tempo presente que é o que o ser humano tem, né? A idealização, e quem não sofre desse mal de idealizar aquilo que a pessoa... Então, idealização, né? Como eu disse, você quer um ideal de vida, de casa, de cônjuge, de carro, de viagens, de tudo.
E aí, ainda mais com as plataformas sociais, hoje exacerba essa inveja, essa coisa editada, feita por aí, que todo mundo parece ter uma vida que, né, é o sonho dos mortais. Quem dera que fosse pelo menos verdade. Então, a idealização, o controle e o pingar. Vou falar aqui para vocês sobre pequenas histórias que dá mais um contexto. É isso que eu vou falar aqui. A idealização. Né? Tem uma história que diz que havia um homem que passava sempre em um lugar próximo à floresta, com alguns casarões que tinham por ali. E esse homem sempre passava por ali à tarde, e em estações diferentes, inverno, verão, outono. E uma vez, esse homem meio triste, sem esperança, principalmente esperança romântica, ele nunca tinha encontrado um amor, ele idealizava e sonhava com um amor, a fantasia que idealizava na mente dele. E uma vez, ele passando por essa estrada, ele olhou um casarão daquele, e lá na janelinha, ele viu uma sombra, uma silhueta, e era de uma bela mulher. Era uma bela mulher que estava ali, parada, em pé, naquela janela, dentro daquele casarão. E, como tinha uma certa distância da rua para aquele casarão, ele parou em algum lugar, parava ali. Quando ele percebeu pela primeira vez, o coração dele disparou, e ele, olhando fixamente para aquela mulher, de longe, era distante, não dava para enxergar muito bem, mas ela estava parada na direção dele, olhando na direção dele. E aí começou a idealização de um grande amor, de uma fantasia. Porque ele, todas as tardes, quando ele passava por ali, ele parava naquele mesmo lugar, ele olhava na direção daquela mesma janela, e lá ela estava, a linda moça, olhando na direção dele. E ele começou a ficar enlouquecido, ele começou a fantasiar a paixão, o amor com aquela mulher, porque afinal ela estava correspondendo, ela estava olhando para ele também. Ele olhava de lá e ela olhava de lá. E então ele passava ali várias vezes, tardes, manhãs, e às vezes ela estava lá. Ele olhava próximo às árvores lá, ficava parado lá, olhando em direção a ela, e ela olhando em direção a ele. E no coração desse cara, na mente dele, surgiu algo incrível. Ele começou a nutrir essa fantasia, essa idealização, esse sentimento por aquela moça que estava olhando para ele à distância, lá daquele casarão, na janela. E ele começou a pensar como seria namorar, se casar com essa moça. Ele, né, o coração dele se encheu de esperança, de uma série de coisas. E um dia, já cansado de só passar por ali, e esse amor à distância que ele criou na mente, no coração, ele decidiu ir mais a fundo, decidiu seguir em frente e se aproximar mais da casa. Foi se aproximando da casa. E conforme ele foi chegando pela primeira vez, o pai da moça estava lá fora. E o pai da moça abordou ele, e ele, com toda a educação, disse que tinha visto aquela moça. E o pai da garota disse que é minha filha. E ele disse que parava ali todas as tardes, respeitosamente, enquanto um observava o outro. E aí o pai da moça disse para ele: às vezes a felicidade ela é boa à distância. Enquanto houver distância, você vai estar com a felicidade, algo na sua mente, no seu coração. Às vezes não seria realmente, a desilusão dele poderia ser se aproximar um pouco a mais da moça. E o pai da moça disse para ele: a felicidade
ou isso que você está idealizando é melhor para você se você continuar assim à distância. Enquanto você estiver à distância, possivelmente vai haver esse sentimento aí do seu coração. E aí ele perguntou por quê? Por que que é impossível? Por que que, afinal, a gente já são muitos dias, semanas, e eu olho para ela está olhando para mim também. A gente criou esse vínculo, essa paixão, esse amor. Mesmo à distância, eu estou olhando para ela, ela também está olhando para mim. E eu quero conhecê-la, eu quero pelo menos ter a oportunidade de conhecê-la. E o pai da moça disse: Senhor, moço, você não está entendendo. A minha filha é cega. O choque. O choque foi aí. Ele falou: a minha filha é cega. Ela está em pé ali na janela, mas ela não está vendo nada. Ela simplesmente está na direção que você estava parado lá, mas ela nunca te viu. Ela não sabe quem é você. Não tem nada na mente dela sobre você. Ela está parada lá simplesmente porque ela não tem visão e lá é o local que ela gosta de ficar, muitas vezes. E o cara, ainda em choque, se retirou em lágrimas, caminhando, e foi pensando. Tudo que ele tinha idealizado só estava na cabeça dele, no coração dele. A moça era cega, ela nunca ouviu, nunca enxergou esse cara. Estava tudo na mente dele. A idealização do romance, do amor, da paixão, estava na cabeça dele. Ou seja, ele achava que ela estava correspondendo, estava olhando de lá e ele criou um mundo de fantasias no coração, dentro da mente, até descobrir que nunca houve nada. Moral da história é por aí. As idealizações. Né? Você pode idealizar algo e, acredite, de repente essa idealização está somente na sua cabeça e no seu coração. Nada tem respaldo na vida real sobre isso. E aí, boy, como a história desse cara, de repente, quando você tentar se aproximar, seria melhor ficar até a distância e continuar sonhando à distância. Porque, às vezes, quando você se aproximar, você vai descobrir que vai evaporar como um devaneio essa sua idealização. Certo? Essa é uma história do Abel Pataca, um conto, né? Escritor Abel Pataca. Há uma outra que eu quero também pegar um gancho nessa história, que é a do escritor Rubens Alves. Agora falando sobre controle também. Rubens Alves e o livro A Menina... Deixa eu ver aqui. A Menina e o Pássaro Encantado. Maravilhoso escritor. A Menina e o Pássaro Encantado. Essa menina, havia uma menina que tinha um pássaro que ela amava muito, e esse pássaro encantado, um pássaro lindo, encantado. E ela tinha esse pássaro numa gaiola, só que a gaiola com as portas abertas. E esse pássaro, com a penugem linda, com um canto único, ele era encantado. E ele voava para terras distantes, montanhas, e ele voltava e conversava com a menina, contava histórias, cantava histórias de onde ele voou, o que ele viu, onde ele esteve. E então, como era aberta a gaiola, ele passava um tempo ali com a menina e depois voava novamente. Só ficava a saudade e a esperança da menina que ele voltasse por amor ou por saudade. E assim acontecia. Então o pássaro ia, e uma vez quando ele retornava, histórias, ele voltava com. Uma vez ele voltou super branco, de um lugar que ele esteve encantado, branquíssimo, de lugares de gelo, neve, ele contou, e a menina à noite sonhava com aquelas histórias, onde ele esteve.
E uma outra vez, quando ele retornou, ele voltou avermelhado, contando também de lugares onde ele esteve, vulcões. E então foi crescendo na menina essa loucura de, poxa, o pássaro, eu amo esse pássaro, também me ama, mas o pássaro é encantado. Veja bem, o pássaro é encantado. E então a menina começou a pensar, mas o problema é que cada vez que ele vai, eu não sei se ele vai voltar. Ele vai, eu não sei, e se ele não voltar? Né? Então ela começou a sentir a necessidade de... Ela começou a nutrir esse sentimento de... Cada vez que ele vai, eu sofro demais. Cada vez que ele vai. Então, à noite, ela decidiu botar um plano em ação, que foi comprar uma gaiola de prata. E ela decidiu que ia prender o pássaro de uma vez por todas. Assim eles ficariam juntos para sempre. Juntos. E então, num desses voos, novamente, volta o pássaro cantando e para contar novas histórias para a menina. E ela pega o pássaro, prende na gaiola. E ela prende esse pássaro e vai dormir. E pela manhã, quando ela volta para falar com o pássaro está... As penas caíram, o pássaro perdeu o encanto, perdeu a beleza, perdeu o canto, perdeu tudo. O pássaro não cantava mais e triste já a próxima morte. E a menina, e o pássaro disse para ela, menina, o que você fez? E aí a menina descobriu a questão do controle. E toda forma, como diz a música dos Titãs, se eu não me engano, deve ser dos Titãs, não lembro. Todas as formas de se controlar alguém só traz um amor vazio. É uma canção. Então a menina, chorando, percebeu que o pássaro que era encantado, o que tornava ele encantado era justamente o fato dele ser livre, dele poder voar nas alturas e lugares longínquos, e o pássaro sentia saudades e voltava para conversar com a menina. Por isso ele era um pássaro encantado. E no momento que ela prendeu o pássaro, ele perdeu o encanto. Chocou. Então, na história, Rubens Alves diz, então a menina percebendo isso, ela libertou o pássaro novamente. E pássaro, por favor, vá. E se sentir saudade, volte. E assim continuou, o pássaro recuperou o encanto e voltava todos os dias para cantar, conversar com a menina e mostrar seus encantos. Porque isso é que tornava o pássaro encantado, a liberdade. Né? Por isso, todos os tipos de controles são destrutivos. Liberdade é a condição máxima para a psique humana. E olha que a gente pode falar de prisões físicas, mas convenhamos, controle e prisão. Muitos dizem que, né, muito mais do que a prisão sólida, física, tangível, é a prisão mental que o ser humano sofre. Boy, vou te contar, qual de nós não somos escravos de várias prisões intelectuais, mentais, de todos os tipos, do sistema, as prisões que, basicamente, uma vez na prisão, o pássaro vai perdendo o encanto e já não é mais um pássaro encantado. É uma ótima metáfora, né? A questão da idealização do homem com a moça que não enxergava, da menina e o pássaro encantado, e uma outra história sobre, que tem a ver com idealização do escritor brasileiro Arthur Ridell, que fala sobre o pingado. Pingado, como vocês sabem, gente, é o cafezinho com leite que se toma, que se pede na padaria, ou num barzinho, em algum lugar, um cafezinho com leite. Porque às vezes tudo que o ser humano pode querer, idealizar, desejar, controlar,
pode ser um pingado. Uma vez que você alcance aquilo, você vai descobrir que você correu o tempo todo atrás do vento e atrás de um pingado. Como é a história? Arthur Heidel, pequeno ainda, ia para a escola sempre, e tinha um motorista dele, era de uma família a classe média alta, e ele tinha um motorista que o levava para a escola, e todos os dias, quando o carro ia passando em frente a um determinado lugar, um estabelecimento, ele conta que ouvia as pessoas pedindo ali, sai um pingado, desce um pingado. E Arthur Heidel não sabia o que era um pingado. Então, ele abria a janelinha do carro e ouvia aquelas pessoas falando, um pingado. E dia após dia acontecia isso. Quando o motorista passava por ali, levando ele para a escola, ele baixava a janela do carro e ele ouvia pingado. Desce um pingado, eu quero um pingado. E ele começou a pensar na mente dele que ele ia juntar dinheiro, ia juntar as economias dele e ia conseguir um pingado. Ele ia um dia ter esse pingado. Então ele foi juntando um dinheirinho ali, juntando as economias dele, a mesada que os pais davam para ele. E um dia, um belo dia, ele pegou, botou tudo na sacolinha, conversou com o motorista e conversou com os pais dele, que ele queria parar num lugar para comprar algo, e ele foi sonhando que ele ia pedir o pingado que ele escutava todo dia passando ali. E ele, com o coração acelerado, o motorista concordou, levou ele, parou bem próximo àquele estabelecimento, ele pegou o saquinho, que ele tinha juntado algumas economias dele, mesada, e ele chegou lá, entrou naquele estabelecimento, cheio de gente, e ele hoje ia conhecer, hoje ele ia finalmente ter aquilo que ele passou meses imaginando e desejando. E ele chegou lá, abriu a saquinha, botou em cima do balcão e pediu ao atendente, por favor, moço, um pingado. E aí, cara, se virou, contou as moedas, viu, até devolveu um valor para ele. Ele pegou só o dinheiro ali, que era do cafezinho com leite, chamado pingado. Botou lá o café com leite na xícara, entregou ao menino, Arthur Heidel, com um pouco de açúcar, e se virou, e o menino ficou estático olhando para ele. E o rapaz olhou, menino, você não pediu um pingado? Isso aí é o pingado. Você não vai tomar o seu pingado? E Arthur Heidel disse que naquele momento ele pensou, o que eu sonhei tanto é isso aqui. Um copinho de café com leite, um pingado. Isso aqui é o pingado. Então, moral da história, será que aquilo que a gente deseja tanto na vida, às vezes, a ponto de perder a saúde, a família, a vida, seja lá o que for, uma vez se você descobrir, será que não pode ser simplesmente um pingado? Um pingado na sua vida, um copinho de café com leite, aquele que você desejou mais que tudo, que fantasiou a respeito, uma vez que você tem, uma vez que você chegar lá, simplesmente um pingado, nada mais que isso. Então é isso, gente. Idealização, controle e pingado. Espero que essa história aqui do vosso amigo Jonas Costali faça sentido e está sendo muito divertido gravar esses vídeos aqui para vocês. Ok? É terapêutico e muito legal. Aonde eu gravo tomando aqui meu café com leite, não pingado. Na minha Harley Davidson, caneca Harley Davidson. Gosto muito, me divirto muito. Obrigado, gente, por assistir. Se querem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, podem se inscrever, eu agradeço demais, deixar o like, se inscrever, compartilhar, principalmente compartilhar, que você compartilhando, mais pessoas se inscrevem, o canal ganha mais visualizações, vai crescendo e assim eu vou trazendo narrativas da vida, ok? Jonas Costali, God bless you.